Boa noite a todos. Iniciaremos, então, neste momento, a reunião científica do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Hoje, teremos a apresentação dos projetos científicos da aluna de mestrado, doutora Isabela Queiroz, e da aluna doutora Alda Linhares. Isa, eu queria te pedir um favor para você concentrar a tua apresentação nos resultados, na discussão, no material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Queria que, como todo mundo já conhece a tua tese, você não precisa divagar muito na introdução. Quero que você foque no material, métodos, resultados, discussão e conclusão. Tá bom? Mas aí você quer que eu pule a introdução para os objetivos? Não, você tem... Você pode apresentar, mas eu quero que... Você pode fazer uma pré-defesa de tese. Pode apresentar tudo. Tá normal, os 30 minutos, então. Sim, pode usar os 30 minutos. Tá bom. Pode começar. Bom, então, boa noite a todos, né? Eu sou Isabela, como todo mundo já me conhece, aluna do mestrado, tendo como orientador o professor Dr. Faiez, e vou apresentar hoje a minha dissertação para a defesa do mestrado, que é uma série de casos de síndrome de Alström familiar. Então, a síndrome de Alström é uma doença rara, genética, né, recessiva, e que afeta diversos órgãos e sistemas e pode levar à fibrose progressiva de vários órgãos. Tá? Então, afeta o corpo inteiro, basicamente. Ela foi descrita pela primeira vez em 1959, quando Alström e colaboradores descreveram um paciente que tinha uma nova síndrome apresentada com degeneração da retina, obesidade, diabetes mellitus e surdez neurosensorial. Posteriormente, em 1998, Russell e Egert, colaboradores, conduziram um estudo longitudinal com 22 casos de pacientes com essa síndrome, com ênfase na histopatologia dos órgãos afetados e outros fatores relacionados à morte dos pacientes. E depois, em 2005, Marshall e colaboradores estudaram uma coorte maior de pacientes, com 182 casos, descrevendo detalhes sobre os fenótipos dessa síndrome, né? E apesar de ter sido descrita em 59, o fator genético que causa a síndrome só foi identificado em 2002, quando Earn e colaboradores identificaram uma mutação em um novo gene, né, de função desconhecida ainda, que é o ALMS1, que está presente no cromossomo 2p13.1. Então, ele está no cromossomo 2, braço curto, região 1, banda 3, subbanda 1. Essa é a nomenclatura da mutação, do gene. E a mutação desse gene foi identificada como uma translocação recíproca balanceada, ou seja, uma parte do cromossomo 2 é trocado, tem essa translocação com uma parte do cromossomo 11. Então, não tem perda nem acréscimo de material genético, é só realmente uma mudança de posição. O gene ALMS1, que é o responsável pela síndrome, tem, então, 23 exons, sendo que mais da metade das mutações identificadas, que até hoje foram mais de 200 variantes, mais da metade está no exon 8 desse cromossomo, desse gene, que também é o exon maior. Mas outras mutações também foram identificadas nos exons 10, no 16, depois outros estudos identificaram em outros exons também, como 5, 11, 12, 18, 20, e até nas regiões dos introns também. E hoje se sabe que esse gene codifica a proteína também com o nome ALMS1, né? E essa proteína é componente de várias
estruturas celulares, como o centrosoma, o citoesqueleto, o próprio citoplasma e os corpos basais dos cílios primários das células, né? Então, assim, os cílios primários estão presentes na maioria das células humanas, terminalmente diferenciadas, e esse cílio é formado, ele é nucleado por um corpo basal, que é essa estrutura daqui, que é uma parte do centrômero, do centrosoma. E a proteína ALMS1 fica justamente localizada na extremidade proximal desse corpo basal. Então, uma alteração nessa proteína pode levar a várias implicações, né? Então, por exemplo, o segmento externo dos fotorreceptores de vertebrados é uma forma altamente especializada de cílio primário. Então, se houver um bloqueio do gene ALMS1 na retina, isso leva a uma degeneração retinal. A mesma coisa acontece com os sinocílios presentes no órgão de corte, no ouvido interno. Então, se tiver um bloqueio do gene ALMS1 na cóclea, isso tem como consequência a perda auditiva neurosensorial. E a mesma coisa acontece com outros órgãos também, por exemplo, os túbulos renais, que também têm células ciliadas. Então, um problema nessa proteína, uma alteração na proteína ALMS1, pode levar também à disfunção renal. Então, as características patológicas que são observadas na síndrome, como a degeneração da retina, a perda auditiva neurosensorial, a disfunção renal, disfunção hepática e vários outros, podem estar relacionadas ao papel dessa proteína na função dos cílios primários. Essa proteína também parece ter outras funções, porque os pacientes com síndrome de Alström também apresentam alterações metabólicas progressivas, como hiperinsulinemia precoce, diabetes, obesidade infantil. Então, a função total dela ainda não é completamente conhecida, né? Essa é uma doença que tem uma distribuição geográfica multinacional, entre diversos grupos raciais e étnicos, tem uma prevalência estimada de 1 a 9 casos por milhão de indivíduos, e atualmente tem aproximadamente 1.053 casos notificados em todo o mundo. E essa prevalência pode ser maior ainda em populações que são mais isoladas geograficamente e em populações que tenham uma alta taxa de consanguinidade, né? Não tem nenhuma preferência por gênero, também não tem nenhuma preferência por grupo racial ou étnico, tá? Então é realmente bem multinacional, né? O início dos sinais e sintomas característicos são progressivos e não simultâneos. Então, o diagnóstico precoce pode ser um pouquinho mais difícil, né? Então, os sintomas iniciam na infância, mas tem muita variabilidade na idade do início, na gravidade dos sintomas apresentados, mesmo em famílias que tenham a mesma mutação. E aí, essa variabilidade foi demonstrada por Matchell e colaboradores em 2005, em que eles viram que os sintomas da síndrome podem acontecer numa faixa etária bem variável, né? É isso que mostra esse gráfico. Então, é uma doença que tem critérios diagnósticos, né, com base nos critérios clínicos e são confirmados pela mutação genética, mas é interessante notar que esses critérios diagnósticos baseados na clínica, eles são menos, digamos assim, menos confiáveis, entre aspas, em pacientes muito jovens, principalmente naqueles que não têm cardiomiopatia, em que é um sintoma cardinal da síndrome. Então, esses pacientes mais jovens, eles precisam continuar sendo reavaliados, eles envelhecem. Uma coisa interessante, trazendo mais para o lado da otorrinolaringologia, é que um critério importante diagnóstico é a perda de audição neurosensorial. Então, a perda auditiva neurosensorial, ela ocorre na primeira década de vida em até 70% dos pacientes, tem uma idade média de detecção aos 7 anos de idade, e é interessante notar também que a maioria dos bebês afetados passa na triagem auditiva neonatal. Então, isso reafirma a necessidade do acompanhamento contínuo desses pacientes, né? Em 2015, Neidl e colaboradores fizeram um estudo sobre a histopatologia da orelha interna de 2 pacientes com a síndrome de Alström, e eles perceberam que as alterações mais correlacionadas com a perda auditiva neurosensorial apresentada
são a degeneração do órgão de corte, tanto das células ciliadas internas quanto externas, a degeneração das células do gânglio espiral, mostrado aqui nessa figura de cima, e a atrofia da estria vascular e do ligamento espiral. E na prática clínica, a gente percebe realmente que as respostas auditivas de troncocefalo costumam ser normais, com uma discriminação de fala satisfatória, enquanto as emissões otoacústicas são ausentes, o que realmente sugere que a lesão responsável pela perda auditiva neurosensorial desses pacientes é nas células ciliadas, né, principalmente as externas. E isso faz com que esses pacientes sejam bons candidatos para a reabilitação auditiva, seja com um aparelho de amplificação sonora individual ou com implante coclear, a depender do grau da perda, né? Com relação ao tratamento, o tratamento vai ser direcionado para a manifestação clínica que o paciente apresentar, então pode envolver dieta, lentes corretivas, medicamentos voltados para diabetes, para cardiopiopatia, diálise e transplantes, se tiver disfunção renal ou insuficiência hepática também, entre outros. Mas ainda não existe uma terapia preventiva ou curativa para as manifestações da síndrome. Realmente são voltados para os sintomas clínicos que cada paciente apresentar. Então, os objetivos do estudo, o objetivo principal foi descrever a evolução audiológica em pacientes com síndrome de Alstrom familiar e, como objetivo secundário, analisar as apresentações clínicas desses pacientes de maneira geral e relatar 2 novas variantes do gene, a LMS1, associadas à síndrome. Esses pacientes, o desenho de estudo foi uma coorte prospectiva, analítico-descritiva, de 4 casos de síndrome de Alstrom atendidos no Instituto Brasiliense de Otorrino, que são 2 pares de irmãos, na verdade, né, 2 adultos e 2 crianças. Esses pacientes foram avaliados com audiometria de tom puro e logoaudiometria, timpanometria, emissões otoacústicas, produtos de distorção e transientes, respostas de potencial evocado auditivo troncoencefálico e análise genético-molecular para a confirmação diagnóstica. A audiometria tonal foi realizada por via aérea e via óssea. Os limiares de reconhecimento de fala e recepção de fala foram medidos com esse equipamento, primeiro aqui, que é o GSI 68, com fones de ouvido TDH 39. A timpanometria foi avaliada com equipamento GSI 38 e as emissões otoacústicas com equipamento da marca Biologic, modelo Scout. O PEAT, também com equipamento da marca Biologic, modelo Navigator Pro. Os eletrodos foram colocados de acordo com o Sistema Internacional de Eletrodos mesmo, com o eletrodo ativo no vértice, o terra na testa e eletrodos de referência nos lobos das orelhas direita e esquerda. E a análise genética molecular e outros dados clínicos foram avaliados, foram resgatados por prontuário. Então, desses 4 pacientes, né, o primeiro era do sexo masculino, atualmente ele tem 44 anos de idade, ele iniciou com fotofobia desde o nascimento, começou a apresentar um nistagmo desde os 6 meses de vida e retinite pigmentosa desde os 10 meses. Ele apresentava obesidade desde a infância e, aos 6 anos, em exames audiológicos, foi detectada uma perda auditiva neurosensorial bilateral moderada. Aos 27 anos, ele passou a apresentar sintomas mais sistêmicos, com diabetes, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hipogonadismo, hipotiroidismo e acantose nigricans, que é um sinal de resistência insulínica. E só aos 28 anos, ele foi diagnosticado com a cardiomiopatia dilatada, mas sem insuficiência cardíaca congestiva. E até também não tem sintomas pulmonares, hepáticos ou renais. Dos exames audiológicos. Então, foram feitos exames seriados, né, ao longo de mais de 10 anos, que mostram que ele apresentava uma perda auditiva neurosensorial progressiva, lentamente progressiva, né, desde os 21 anos. A imitanciometria era normal em todas as avaliações, as emissões otoacústicas ausentes, e o PEAT mais recente mostrava uma presença de onda 5 bilateralmente. O paciente 2 também é do sexo masculino, tem 39 anos atualmente, ele é irmão do paciente 1, e ele iniciou fotofobia desde o nascimento, nistagmo desde os 6 meses de idade, e retinite pigmentosa desde a infância, mas sem referir uma idade específica.
também apresentava obesidade desde a infância, mas ele abria um quadro de cardiomiopatia dilatada bem mais cedo que o irmão, né? Aos 2 meses de idade, sem insuficiência cardíaca congestiva e que foi tratado durante um ano com resolução do quadro. Também aos 6 meses foi identificada uma perda auditiva neurosensorial bilateral em exames, né, audiológicos, mas no caso dele era leve, e ele tinha uma história também de otite média recorrente desde a primeira infância. Aos 20 anos, ele evoluiu com a disfunção hepática e aos 26 com outros sintomas sistêmicos, com a hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hipogonadismo e hipotiroidismo. E até o momento também não tem sintomas pulmonares nem renais e também não apresenta diabetes. O exame audiológico, também seriado, desde os 11 anos de idade até os 39, que é o mais recente, mostra também uma evolução da perda neurosensorial, bilateralmente, né, e simétrica, tá? Sendo que agora ele já tem uma perda moderadamente severa. A imitanciometria mais recente mostrava curvas AS, emissões ausentes, e o PEAT só na última avaliação que foi ausente também. Nas primeiras avaliações eram presentes. Essa é a análise genética desses pacientes, né, 1 e 2, que são irmãos, e foram identificadas 2 mutações heterozigóticas no exon 10 do gene ALMS1, que confirmando o diagnóstico da síndrome de Alström. Esse é o heredograma dos pacientes, eles não tinham nenhuma história familiar conhecida, né? Então, esse aqui é o paciente 1, o 3.1, e o 3.3 é o paciente 2. O paciente 3 é uma menina de 5 anos, atualmente. Ela já iniciou com crise de cianose, a amamentação, já com 33 dias de vida. E aí já foi feito o diagnóstico da miocardiopatia dilatada. Com 2 anos de idade, ela passou a apresentar nistagmo, e aos 4 anos foi diagnosticada com baixa visão, já iniciando o uso de lentes corretivas, né? Obesidade passou a apresentar a partir dos 3 anos. Aos 4 anos e 7 meses, ou seja, há pouco tempo, foi que a genitora passou a se queixar de hipoacusia. E, em exames audiológicos, foi evidenciada uma perda auditiva neurosensorial mínima bilateral, no exame mais recente e em um prévio que ela tinha também, que eu vou mostrar. Até o momento, ela não tem nenhuma queixa mais sistêmica, só essas da audição agora, da visão e da cardiomiopatia. Os exames audiológicos mostram que ela tem uma perda mínima, realmente neurosensorial bilateralmente, aos 3 anos e 4 meses, e 4 anos e 10 meses, imitanciometria curvas A, normais, bilateralmente, emissões e PEAT presentes. E o paciente 4, que é irmão da paciente 3, sexo masculino, 2 anos de idade atualmente, também evoluiu já com cardiomiopatia desde os 2 meses de vida, a partir de uma discreta dispneia. Atualmente, com 2 anos, ele já tem um índice de massa corporal acima do percentil 97, então ele já é considerado como portador de obesidade infantil, não tem nenhuma queixa auditiva, também não tem nenhuma queixa visual, não tem nistagmo, pelo menos até agora aos 2 anos, e também não tem nenhum outro sintoma mais sistêmico até o momento. A avaliação dele foi realizada por emissões autoacústicas, que mostraram bons limiares, né, bilateralmente, afirmando que as células ciliadas externas estão íntegras, né? E pelo menos a gente pode inferir, subentender, que o limiar de audição dele é melhor do que 25 decibéis. E ele não tem queixa auditiva até o momento. Essa é a análise genética desses 2 pacientes, 3 e 4. Então, foram encontradas 2 variantes, também heterozigóticas no gene, sendo que uma no exon 8 e uma no exon 16, confirmando, então, o diagnóstico de síndrome de Alström. E essas 2 variantes, até o momento, não foram previamente descritas, pelo menos até onde nós sabemos. Esse é o heredograma desses 2 pacientes também não tem nenhuma história familiar conhecida de síndrome de Alström. Então, dos 4 pacientes avaliados, nós percebemos que 2 pacientes que eram irmãos, que são irmãos,
apresentaram uma perda neurosensorial bilateral lentamente progressiva, que foi notada, né, diagnosticada a partir dos 6 anos de idade. Um dos pacientes, que é o caso 3, apresenta uma perda neurosensorial mínima bilateral, que foi diagnosticada a partir dos 3 anos e 4 meses, e um dos pacientes não tem nenhuma queixa auditiva. E esses resultados são condizentes com os resultados de Marshall, que identificou que a perda neurosensorial pode iniciar entre os 2 a 21 anos, então esse paciente, o caso 4, pode ser que ainda realmente apresente, o esperado, na verdade, é que ele apresente em algum momento a perda auditiva, e também são condizentes com a literatura, que demonstra que a perda se apresenta na primeira década de vida em até 70% dos pacientes, com idade média de detecção aos 7 anos de idade. E, na verdade, nos nossos casos, esse diagnóstico foi até mais precoce. Com relação aos pacientes 1 e 2, os exames deles seriados mostraram que as emissões eram ausentes e o PEAT era normal, né, na maioria das avaliações. Então, isso realmente sugere que a perda na síndrome de Alstrom é, de fato, devido a uma lesão coclear, e isso corrobora o estudo de Nadel, né, que mostrou a histopatologia e mostrou essa algum de porte. Então, realmente, dá para comparar, né, esses resultados. E esses, né, foram comparados com aquela coorte de Marshall, que é a maior coorte que já foi publicada, com mais de 180 pacientes. E aí, nesse estudo, Marshall viu que 98% dos pacientes apresentavam nistagmo desde o nascimento até as 40 semanas de vida. No nosso caso, 2 pacientes apresentaram já com 6 meses de vida, que foi o paciente 1 e 2, então está de acordo também com esse estudo. O paciente 3 só começou a apresentar o nistagmo aos 2 anos de idade, então fugia um pouquinho dessa faixa etária de Marshall, e o paciente 4, com 2 anos, até agora não apresenta essa alteração. Com relação à hiperinsulinemia, Marshall observou que geralmente ela se desenvolve entre os 18 meses a 4 anos, e no nosso caso, esses pacientes começaram apenas na idade adulta, né, os pacientes 1 e 2, então fugiam um pouquinho dessa faixa etária, mas eles apresentaram, enquanto os pacientes 3 e 4 não apresentam hiperinsulinemia ainda, pelo menos. Com relação à diabetes, Marshall percebeu que os pacientes normalmente apresentam essa alteração entre 5 a 50 anos de idade, com a média de diagnóstico aos 16 anos. No nosso estudo, apenas o paciente 1 apresenta diabetes até o momento, e já foi com início na fase adulta também, então ele fica dentro dessa faixa etária, e os outros pacientes não apresentam ainda. Com relação à cardiomiopatia, que é um dos sintomas cardinais da síndrome, ela pode ser dividida em cardiomiopatia infantil, né, que é entre 1 semana e 16 meses de vida normalmente, ou ela pode se manifestar mais tardiamente também. Nos nossos casos, todos os pacientes apresentaram cardiomiopatia, mas 3 deles, que foi o 2, 3 e 4, apresentaram essa alteração já realmente na infância, né, foi uma cardiomiopatia infantil, e um deles, que é o paciente 1, só desenvolveu essa alteração já na idade adulta. O hipotiroidismo pode ocorrer entre 20% a 30% dos pacientes e costuma iniciar entre os 8 a 42 anos de idade. Nos nossos casos, o paciente 1 apresentou o hipotiroidismo aqui, já na idade adulta, mas ainda está dentro da faixa, né, com 26, 27 anos, o paciente 1, e com 26 anos, o paciente 2. E todos esses resultados também estão dentro estão condizentes com o estudo de Marshall, porque os pacientes 3 e 4 ainda não apresentaram, mas eles também são muito jovens. Então, eles têm menos de 8 anos, pode ser que daqui para frente eles também passem a apresentar o hipotiroidismo. Com relação à elevação das transaminases, né, hepáticas, Marshall observou que a grande maioria dos pacientes apresentam essa alteração já a partir dos 4 anos de idade, sendo que, até o momento, só um paciente nosso
que foi o paciente 2, apresentou essa alteração, e já começando também na idade adulta, que é aos 20 anos, e outros pacientes não apresentam essa alteração. Os sintomas pulmonares podem ser bem variáveis também, tanto na idade de início, né, que pode ser de 2 a 42 anos de idade, quanto na gravidade da sua apresentação, mas até o momento nenhum dos 4 pacientes apresentam sintomas pulmonares. Então, esses pacientes do estudo estão sob acompanhamento multidisciplinar, de acordo com as manifestações clínicas que eles apresentam. Então, as medicações que eles usam, as terapias são específicas para cada alteração que eles apresentam. Os pacientes 1 e 2 já fazem uso de aparelho de amplificação desde os 20 e poucos anos de idade, na verdade, e os menorzinhos ainda não utilizam, mas do caso 3, que é a menina, ela faz uso de lentes corretivas já. Então, a análise da evolução audiológica desses pacientes portadores de síndrome de Alzheimer familiar demonstrou a ocorrência, realmente, da perda neurosensorial bilateral, que é lentamente progressiva e com início ainda na primeira infância. Nesse estudo também foram identificadas 2 mutações heterozigóticas no gene ALMS1, responsável pela síndrome, né? Em 2 pacientes da mesma família, essas 2 variantes não foram previamente descritas na literatura, e isso expande o espectro de variantes na síndrome de Alzheimer. É isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, deixei meu contato, então estou à disposição também. Então, obrigada. Isabela, sua apresentação foi excelente. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Mas eu queria ouvir agora do restante dos seus colegas de pós-graduação. Queria ouvir o professor Carlos Augusto. Tá nos ouvindo? Sim. Professor, o que o senhor achou da tese da Isabela? Eu acho que é uma coleção de casos raros, né? E ela descreveu muito bem, estudou todos muito bem estudados. Então, excelente, ela está de parabéns. Doutora, inclusive, perdão, pode ela descreveu. Ela descreveu algumas alterações que não foram descritas previamente, portanto, informação nova, que vai certamente contribuir para a publicação do trabalho. Muito bem. Muito obrigado, professor. E, doutora Thaís, o que você achou da apresentação da Isa? Eu concordo com o doutor Carlos. Eu também adorei a apresentação. Talvez eu mudasse só um pouquinho, assim, eu achei a introdução um pouquinho extensa, Isa. Eu acho que talvez eu encurtaria um pouquinho essa introdução, focando bem no seu objetivo, nos métodos, mas, assim, o restante está fantástico. Ela tem gráficos, eu até comentei isso com ela já. Ela fez um monte de gráfico, tem um monte de imagem, porque é um tema que é muito difícil, né? Envolve genética, que a gente tem a dificuldade para compreender. Então, isso facilitou muito a compreensão nossa. Então, assim, é mais parabenizar mesmo, é igual o Dr. Carlos falou. Ô, Isa, vai ser muito bem publicado o teu artigo. Muito bem publicado. Vamos publicar bem. Eu queria convidar aos colegas de pós-graduação, queria convidar quem desejar fazer algum comentário, crítica, por favor. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Ô, Isa, mas eu gostei muito, tá? A apresentação tá top, tá bem didática, bem clara. Todos os gráficos, as figuras que você construiu, a gente vai precisar delas para publicar. Então, agora vamos escolher um bom jornal para o envio
da tua tese, a publicação. Isabela, eu quero te pedir um favor, tem que entrar em contato com a Secretaria do Programa de Pós-Graduação e a tua defesa, que está agendada para segunda-feira, 8 horas da manhã, tem que agendar ela para a mesma semana, quarta-feira, às 18 horas. Eu falei com a diretora do programa de pós-graduação, ela falou que não tem problema nenhum, mas eu quero que já deixe agendado, tá? Eu mando para a Bruna, né? Na Bruna, isso, para a Bruna, né? Ou seja, na mesma semana que você ia fazer a sua apresentação, ao invés de você apresentar segunda, 8 horas da manhã, você vai ganhar mais 2 dias. Você vai apresentar quarta às 18, entendeu? Ficamos esperando tirar toda a areia e a gente chega para casa ver. Entendeu, Isa? A rua está com pelo menos 1 metro de lama. A gente consegue observar isso vendo a porta. Não seria melhor às 19, não? Porque até 18 eu trabalho. Acho que vai ficar corrido. 19. Chegar em casa e organizar coisas. Assim. Sim, pode ser 19. É porque eu quero que todos 19? Eu quero que todos assistam. E quando a gente marca segunda ou terça-feira, 8 horas da manhã, quase ninguém está assistindo, e isso é muito valioso e é fundamental que todos participem. Pode ser, quarta-feira às 19. 19 na quarta. Tá, eu vou falar com ela. Tá bom? Uhum. Mesma coisa, Alda. Alda já está presente? Boa noite, doutor. Boa noite, todo mundo. Tô. Boa noite, Alda. Mesma coisa Vou você. compartilhar. Na semana que você ia apresentar, terça-feira, 8 horas da manhã, é para avisar lá a Bruna, da pós-graduação, que você vai apresentar a tua defesa de tese na quarta-feira, às 19. Tá. Aí também mando para ela, né? Isso, porque eu quero um quórum maior, tá? Eu quero todo mundo participando. Tá bom? Tá bom, doutor. Alda? Oi? Eu acho que tem que também fazer aquele negócio de marcar a sala, né? Entendeu? Não é só falar com ela. Acho que tem que trocar o horário da sala. Lembra que tem um calendário? Aham. Eu vou... E mandar o link. É o mesmo link, mas manda o link com o textinho, com a data e horário atualizado. Tá. Gente, quando eu coloco nesse modo aqui de apresentação, vocês conseguem... Sim, Peraí, sim. Eu acho que parou aqui só um pouquinho. Tá, Se eu colocar assim, vocês conseguem ver igual a mim? Ó, sim. só isso aqui que eu quero saber. Vocês veem a parte de anotações? Vemos a parte de anotações. Ah, então eu vou colocar normal. Queria me ajudar um pouquinho aqui. Mas tá ótimo. Eu posso começar? Pode começar. Então, boa noite novamente, né? Acho que todo mundo já me conhece, né? Doutor Faez, sou a Alda. Eu hoje vou apresentar minha dissertação de mestrado sob orientação do Dr. Faez e no programa de pós-graduação de Ciências da Saúde da UNB. Então, nossa dissertação tem o título Implante Coclear e Zumbido, uma meta-análise. Isso aqui está atrapalhando vocês, gente, um pouquinho? Eu não consigo tirar. Não, tá tudo... Que vai me atrapalhar um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, então acho importante primeiro a gente falar um pouquinho do impacto do zumbido na população geral e também na população usuária de implante. Não está passando para vocês. Eu não sei o que está acontecendo, gente, mas... Peraí, deixa eu tentar. Hoje eu tive muito problema com o Zoom, viu? Eu vou tirar aqui e ver se eu consigo para eu começar direitinho. Vamos lá. Então, o zumbido, na verdade, é uma sensação, um sintoma que afeta cronicamente aproximadamente 4% da população geral. E em pacientes com implante coclear, ele acaba tendo uma prevalência de 66% a 86%
nessa população, nesses candidatos ao implante. E muitos pacientes elegíveis para o implante, eles têm caráter persistente e incapacitante. E raramente ele recebe atenção na avaliação pré-operatória. Mas uma pergunta comum entre os candidatos a implante coclear é se haverá alguma melhora no zumbido após o procedimento. Eu não estou conseguindo passar, hein? E é importante a gente falar um pouquinho também de implante coclear, que é um dispositivo cirurgicamente implantado que visa a estimulação elétrica do nervo auditivo e, dessa forma, consegue reabilitar a audição do paciente, com perda normalmente severa profunda. Ele hoje é um tratamento padrão para pacientes com perda bilateral severa profunda que não tem mais benefícios com as próteses auditivas convencionais. Apresenta um efeito supressivo, que pode ser parcial ou total, no zumbido, tanto em pacientes com surdez bilateral, simétrica ou assimétrica, e em pacientes com surdez unilateral. Isso é o que os trabalhos mais recentes têm nos mostrado. A fisiologia dessa supressão ela ainda é incerta. Acredita-se que ela acontece em função de um mascaramento do som que é reabilitado e também pela estimulação elétrica do sistema auditivo. Um ponto importante que a gente não pode esquecer de falar é que alguns trabalhos já mostram que o próprio implante coclear pode ser um indutor de zumbido e também pode levar à piora do zumbido em pacientes que já tinham essa sensação prévia ao procedimento. E frente a toda essa informação que nós encontramos na literatura, surgiu a pergunta da pesquisa, que é: o implante coclear pode modificar a percepção do zumbido? E, para isso, a gente resolveu fazer um estudo com o objetivo geral de avaliar as mudanças na percepção do zumbido em pacientes submetidos ao implante coclear. Nós fizemos, então, uma revisão sistemática seguida de uma meta-análise do resultado dessa revisão, seguindo as diretrizes PRISMA. E a pesquisa de literatura foi feita nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs, Livivo, Comed, Bex, SpeechBite, Google Scholar e Cochrane, usando os descritores Cochlear Implant, ou Cochlear Prosthesis, ou Cochlear Prosthetic Devices, ou Cochlear Prosthesis, ou Auditory Prosthesis, ou CI, ou Implant, ou Cochlear Implants, ou Cochlear Implantation, e Tinnitus, ou Tinnitus, ou Booming, ou Buzzing, ou Ringing, ou Tinnitus. E a gente pesquisou artigos tanto do início da base de dados até janeiro de 2019. Para isso, nós utilizamos a metodologia PICOS, e a população de estudo foi composta por pacientes com perda auditiva unilateral, bilateral de grau moderado, severo ou profundo, que tiveram um zumbido antes do IC, né, do implante coclear, mensurados, e para a meta-análise, nós escolhemos como medida de mensuração, ferramenta de mensuração, o questionário Tinnitus Handicap Inventory, que é o THI. A intervenção que nós escolhemos seria o implante coclear em pacientes com mais de 18 anos. A comparação seria a percepção do zumbido pré e pós-operatório de implante coclear em cada indivíduo analisado. Os resultados esperados seriam feitos através da avaliação das mudanças na percepção do zumbido, e o tipo de estudo incluído seriam as cortes prospectivas, os retrospectivos e os ensaios clínicos randomizados. É importante a gente falar um pouquinho do THI e por que nós escolhemos esse questionário. Ele é um questionário de pontuação de zumbido que é validado internacionalmente, por isso da escolha desse questionário, que é o que mais aparece na literatura. Ele contém 25 perguntas, que avaliam o impacto do zumbido nas funções psicológicas e nas atividades de vida diária. O score deste questionário, ele varia de 0 a 100, sendo que a gente consegue graduar o zumbido como desprezível, leve, moderado, severo ou catastrófico. E aí os critérios de exclusão que escolhemos foram estudos sem intervenção, estudos que não avaliaram o zumbido, estudos com pacientes não candidatos a implante coclear, estudos com abstenção de dados pós-operatórios e estudos não clínicos. Para a extração de dados, inicialmente, nós registramos a nossa pesquisa no Próspero, que é um sistema de registro internacional de revisões sistemáticas. Nós
pegamos todas as referências das bases de dados e importamos para o programa EndNote X7, e em seguida para o programa Ryan QCRI, que é um programa que acaba nos trazendo uma maior confiabilidade e segurança na seleção dos artigos. Através desse programa, a gente consegue fazer uma revisão cega dos artigos e, para a nossa pesquisa, nós utilizamos 3 revisores. Esse aqui é o diagrama de identificação e seleção dos artigos adaptados do Prisma no nosso trabalho. Nós identificamos nas bases de dados 1.400 artigos e na literatura cinzenta 20. Após a eliminação dos estudos duplicados, após a exclusão de estudos a partir da leitura do resumo, após a exclusão de conflitos, utilizando um terceiro revisor para ajudar na decisão, e após a exclusão de alguns artigos ao ler o texto por completo, nós incluímos na pesquisa 11 artigos para análise qualitativa e 6 para análise através da meta-análise. E a meta-análise, nós utilizamos para sua realização os artigos que avaliaram percepção do zumbido através do questionário THI, que é internacionalmente validado. Esse tipo de análise, ele vai combinar e resumir os resultados de vários estudos, aumentando dessa forma a precisão e o poder da evidência desses resultados. Aqui eu trago a nossa tabela de síntese qualitativa, né? Na qual a gente vai mostrar os 11 artigos selecionados que continham pacientes preenchendo os critérios de inclusão, tanto para revisão sistemática quanto para meta-análise. E a gente nota que esses artigos, eles foram produzidos em países diferentes, em anos diferentes, com uma amostra que varia de 20 a 30 pacientes em média, apesar de a gente ter um estudo que incluiu 234 pacientes, mas infelizmente, apesar desse estudo ter feito a mensuração da percepção do zumbido pelo questionário THI, ele não nos deu as informações individuais de cada paciente, e nós entramos em contato com o autor e ele também não conseguiu nos fornecer esse banco de dados. Os estudos avaliaram diversos tipos de perda auditiva, né? A idade média do implante coclear foi de 20 a 50 anos, de forma geral em todos os estudos. A marca dos dispositivos implantados também foi diferente. O tipo de procedimento variou entre unilateral e bilateral simultâneo sequencial, e o tempo de acompanhamento variou de 1 semana a anos pós-implante coclear. Mas, apesar de toda essa variabilidade entre os estudos, a gente notou em todos uma redução pelas ferramentas de análise estatística, né, de testes estatísticos. E aí, a gente elegeu para a meta-análise 136 pacientes que preenchiam os critérios de inclusão individuais para as mudanças na percepção do zumbido após a cirurgia do implante coclear. 2 estudos analisaram os mesmos pacientes em um ensaio clínico, que foi dividido em parte 1 e acompanhamento, follow-up. E, portanto, como a gente teve os mesmos pacientes avaliados em 2 estudos, em 2 momentos diferentes, a gente os incluiu na meta-análise 2 vezes. Um estudo dividiu os pacientes em 2 grupos. Um grupo com implante coclear simultâneo e outro grupo com implante coclear sequencial. E esses pacientes foram analisados como 2 grupos separados. E cada estudo incluído na meta-análise aplicou o THI em diferentes momentos, o que pôde nos fornecer, apesar dessa grande variabilidade, uma ideia global do comportamento da percepção do zumbido após o implante coclear. Aqui eu trago algumas tabelas de análise de qualidade dos artigos. Nós optamos por usar a metodologia Grade Pro para analisar a qualidade dos artigos baseado na categoria objetividade, e quando nós aplicamos essa análise, nós observamos que todos os artigos incluídos no nosso estudo, os 11, apresentaram uma objetividade da evidência de moderada a alta, sendo que nenhum teve uma objetividade baixa, como a gente pode observar nessa tabela. Nós avaliamos também o risco de viés pela metodologia da JBI. Quando aplicamos a lista de verificação de avaliação crítica para estudos quase experimentais,
nós observamos que nenhum estudo teve um viés alto, todos tiveram baixo risco de viés. E quando a gente aplicou a mesma lista para ensaios clínicos randomizados, nós também observamos que todos os estudos tinham baixo risco de viés. Nessa tabela, a gente faz um resumo mesmo de toda a análise da meta-análise, em relação ao implante coclear na pontuação do THI, né, nos scores. E a gente observa que a diferença das médias de praticamente todos os artigos, ela foi positiva, né? Ela nos mostrou que realmente existe um impacto positivo na percepção do zumbido após o implante coclear, apesar de toda essa heterogeneidade substancial que a gente observou entre os artigos. O único artigo aqui que vai contra esses achados é o artigo de Ramakers, que nós dividimos em 2 grupos. Esse artigo avaliou a população de estudo em grupo implante coclear simultâneo e em grupo de implante coclear sequencial. Quando a gente divide e analisa o grupo de implante coclear simultâneo, nós notamos que não há uma melhora substancial ao aplicar um teste estatístico nos scores do THI. No entanto, esse estudo é um estudo descritivo, e na conclusão desse estudo, o próprio autor nos deixa claro que, na avaliação descritiva, houve uma melhora global nos scores do THI, inclusive nesse grupo, porque ele não aplicou testes estatísticos. De uma forma global, a diferença da média dos scores de THI pré e pós-implante coclear foi positiva. A gente observou uma redução de 11,66 pontos após o implante coclear nesse questionário de percepção. E esse apresentam uma melhora na média dos scores do THI, sendo que o estudo 6 é o que apresentou uma diferença mais significativa em relação aos outros, e o estudo 5, que é uma parte do estudo de Ramakers, né, que avalia o grupo de implante sequencial, foi o que apresentou uma menor variabilidade desse score, porém ainda positiva. E a gente só vê essa negatividade na parte de grupo de implante coclear simultâneo no estudo de Ramakers, quando a gente aplica um teste estatístico. Então, para resumir, a nossa meta-análise evidenciou mesmo que, apesar de toda essa heterogeneidade interestudos, foi possível identificar essa melhora na percepção do zumbido e que nos mostrou uma redução média no score do THI de 11,66 pontos, de forma significativa estatisticamente. Quando a gente fala da revisão sistemática, todos os artigos evidenciaram uma melhora na percepção do zumbido, tanto quando avaliamos de forma descritiva ou de forma estatística esses resultados, o que é consistente com os resultados de outras revisões feitas previamente a nosso estudo. E para finalizar com a nossa discussão, a nossa meta-análise e revisão sistemática evidenciou realmente que o implante coclear leva uma melhora no zumbido em diferentes tipos de perda auditiva, em diferentes intervalos de implantação do IC, em diferentes momentos de acompanhamento. Nesse estudo, 5 artigos analisaram pacientes com surdez unilateral, com perda bilateral. O tempo, os procedimentos e as ferramentas de acompanhamento, como eu disse, foram diferentes em cada estudo. 2 estudos analisaram o implante coclear sequencial e simultâneo, mas utilizaram intervalos de implantação diferentes, né, para o implante sequencial. E 8 estudos usaram outras ferramentas de mensuração de percepção do zumbido além do THI. Realmente existe essa heterogeneidade entre os estudos, né, dificultando a realização dessas meta-análises. Mas a gente já viu muitos trabalhos sendo realizados e trazendo, de fato, resultados consistentes através de uma metodologia estatística rigorosa. E quando falamos em diferentes procedimentos, os artigos mostram
que houve uma redução semelhante da percepção do zumbido após o implante bilateral simultâneo e sequencial, e que também houve uma redução semelhante da percepção do zumbido quando a gente analisou implante unilateral e bilateral. E foi observado também nessa revisão e meta-análise que houve uma maior redução, né, nos pacientes nos procedimentos unilaterais, quando eles apresentavam surdez unilateral, ao compararmos com pacientes com surdez assimétrica que receberam implante unilateral. Quanto à indução do zumbido após implante coclear, a percepção piorou em alguns pacientes durante o segmento em alguns estudos. A gente não pode deixar de falar nisso, apesar dos resultados serem positivos em relação à melhora do zumbido. E a gente acredita, por toda a revisão, que essa piora da percepção aconteceu ou em função do acaso, ou devido a diferentes profundidades de inserção dos feixes de eletrodos do implante, ou de forma temporária. Nos pacientes que apresentaram a piora do zumbido de forma temporária, foi notado realmente uma posterior melhora a longo prazo de acompanhamento pós-ativação do implante. Quanto aos mecanismos fisiopatológicos da supressão do zumbido, ainda não são totalmente compreendidos, mas acredita-se que o implante induz uma restauração das vias auditivas centrais e induz neuroplasticidade, podendo afetar na percepção do zumbido nesses pacientes. As limitações do nosso estudo foram essa considerável heterogeneidade de fato, que pode ter sido devido a essas diferenças nos desenhos de cada estudo e também nas características dos participantes de cada estudo. Mas, mesmo assim, nós optamos por fazer essa meta-análise, motivados pela meta-análise de Blasco, que evidenciou também um alto grau de heterogeneidade entre estudos, mas conseguiu resultados muito consistentes com a literatura prévia e que podem ser utilizados também através do rigor dos métodos estatísticos que esse autor utilizou para a população geral, também pelo rigor dos testes estatísticos que nós usamos e o número de sujeitos analisados em relação a outras revisões sistemáticas e meta-análises. As revisões prévias ao nosso estudo não chegaram perto ao N que nós conseguimos na nossa meta-análise, e através dessa análise, conseguimos mostrar a necessidade de estudos adicionais para estabelecer o implante coclear como tratamento para zumbido. Necessidade, de fato, de se fazer mais estudos que tenham uma heterogeneidade menor para que a gente possa inferir com mais segurança os resultados reais. Então, concluímos que pacientes que apresentam zumbido pré-operatório podem se beneficiar do implante coclear único ou bilateral. Todos os estudos, na nossa revisão sistemática, evidenciam melhora no score de percepção do zumbido em mais de 50%, em todos os questionários realizados. Esse estudo foi publicado já no Brazilian Journal, e eu fiz aqui uma síntese de novos estudos publicados a partir de janeiro de 2019, só para mostrar que novas publicações têm sido feitas, ainda existe uma grande heterogeneidade entre esses estudos, a aplicação de questionários ainda é muito variável, o tempo de segmento é muito variável, mas grande parte deles notou o mesmo resultado, que é uma diminuição da percepção do zumbido nos pacientes estudados. Então, a gente tem artigos que são ensaios clínicos, que notaram diminuição normalmente estatisticamente significativa do zumbido após o implante, e também temos meta-análises e revisões sistemáticas que conseguiram agrupar outros estudos e demonstrar, na sua conclusão, que a estimulação elétrica pelo implante gera um impacto positivo para implante coclear. E é isso. Obrigada. Fica aqui meu contato para dúvidas e eu espero sugestões. Muito bem, Alda. Meus parabéns.